Aí, 20 horas, 7 minutos em ponto, agora sim. Fala pessoal, tudo bem, Igor? Boa noite, mestre. Tudo Tudo bem? bem? Tudo tranquilo. Cara, hoje eu acordei com gripe, com febre, com um monte de coisa. Você tava brincando. É pra comemorar, né? Vai fazer live, já faz daquele jeito. Que horas são aí? Que horas são aí? Agora são exatamente 11h07 Da noite. da noite, tá bem escuro. Caramba. Aqui, Ó, umas 5 pessoal. horas da tarde, já fica tudo escuro. Ah, é? Que cidade que você tá, Igor? Eu tô em Cascais, é um distrito de Lisboa. Fica mais Tá. isolado. Por enquanto, tô aqui na casa da minha prima. Agora, em fevereiro, libera a casa que eu vou. Aí eu vou morar em Odivelas, que é mais próximo ao centro. Caramba, que legal. Tá curtindo aí? Ah, é diferente, né? Tá É. acostumado com o caos de São Paulo, vir pra cá é bem diferente, é bem surreal o que a gente vê aqui, questão de poder de compra, é outro mundo. Diferente, né? Que legal. Show de bola. Ó, pessoal, quem não sabe, o Igor tá em Portugal, foi pra lá agora recentemente, né? Faz um mês mais ou menos? 2 meses e pouquinho já, 2 meses? que já fez um mês que eu ver. Legal. Já vou passar a palavra pro Igor para se apresentar aqui. Acho que uma galera já deve conhecer o Igor, quem não conhece ainda vai conhecer agora. Só uns recadinhos aqui pro pessoal antes. A gente estava revisando aqui a nossa planilha da jornada, pessoal. Quem não assistiu às nossas lives anteriores, tá? Já estão todas disponíveis lá no YouTube. Quem quiser assistir depois, passem lá. Tem lives que são, cara, super legais, super instrutivas e que dão baitas insights, assim, pra gente conseguir o objetivo que a gente sempre fala aqui, né? Que é multiplicar os honorários, conseguir entrar nesse mercado, dar os primeiros passos. Então, quem quiser assistir lá e revisar essas aulas, podem ir lá, tá? Segundo lugar, quem ainda não se inscreveu na jornada, se inscreve, vai começar semana que vem. Falta exatamente uma semana para nossa jornada, né? Tô super animado, tem uma galera que tá animada também. Então, quem não se inscreveu, corre lá e se inscreve, tá bom? Então, ó, vamos passar a palavra pro Igor, queria que o Igor se apresentasse pra galera, para as pessoas saberem quem que é o Igor Mascarenhas, que agora não tá mais no Brasil, hoje é uma live internacional praticamente. Verdade. Eu acho que a outra que teve foi com o Cadu também, né? Ou não chegou a ter, eu não lembro Cadu, agora. quando o Cadu entrou, ele tava em Portugal também, cara. Ele tava em Mas Portugal. acho que quando foi a live ele já tinha voltado, então alguma coisa assim. Pode Tá ser, bom, vamos pode ser. lá. Sou o Igor, sou advogado, eu tô atuando no mercado já acho que 5 anos, mais ou menos. Acho que agora, no finalzinho de janeiro, vão fazer 5 anos. No esporte eletrônico, eu estou há basicamente 2 anos e pouquinho. Fui capturado pelo Dr. Hélio aí. Acho que eu sou da segunda turma dele. Desde então, venho atuando com esporte eletrônico e cada vez eu vim atuando menos com outras áreas do direito. Por mais que a gente acabe utilizando todas, eu estava nichando cada vez mais no esporte eletrônico. E aí chegou num ponto que hoje os meus atletas, o pessoal que eu cuidava de esporte eletrônico, me trazem coisas de outras áreas. Então, no final, a gente meio que acaba indo para todo quanto é canto. Você não consegue ficar só no esporte eletrônico se você optar por isso. E aí eu venho trabalhando com isso, já prospectei bastante, já estava brincando numa live que eu fiz esses dias, que eu anotava, né, quantas reuniões eu já fiz com o time. Dentro do período de um ano e pouquinho, eu cheguei a anotar a reunião de número 500. Aí eu parei de contar. Eu falei, gente, deixa quieto, é muito time. E aí, a partir que eu fiz essa 500, eu fiz mais algumas. E aí tem o lado positivo e o lado negativo, né? Aquele pessoal que te escuta e aquele pessoal que não te escuta. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, já ajudei bastante gente, agora vamos começar a cobrar. E aí eu comecei a cobrar pelas consultorias. Então, tipo assim, era basicamente o valor fixo, a pessoa falava tudo que ela precisava, eu falava tudo que eu já ia falar, e no final saía todo mundo feliz. Eu via que até as pessoas que eu estava atendendo saíam mais felizes, porque acabava nichando melhor. A pessoa que estava disposta a pagar por aquilo, no final depois voltava para tirar dúvida, voltava para fechar alguma outra coisa, isso me ajudou bastante. Mas basicamente isso, um advogado aprendendo também cada dia mais sobre esporte eletrônico e seguindo aí. Que fantástico, Igor. Cara, você foi um dos caras que teve, assim, um up, assim, mais rápido que eu me lembro. Que acho que uns 2 meses você conseguiu fechar, não sei com quantos times e putz, isso foi muito legal. Ah, foi, mas é aquilo. Desde o começo, eu lembro que eu fui um dos primeiros a fechar o curso.
Então eu fiz 2 ou 3 mentorias com ele. E aí ele me passou tudo que tinha que ser feito, eu basicamente fiz tudo que tinha que ser feito e mais um pouco, aquela questão de sempre entregar mais. Então ele falava, faz 2, 3 posts por semana, eu fazia um post por dia. Ah não, mas não é muito e tal, depende. Qual que é o seu foco? O seu foco é realmente ser referência, é realmente ser visto? Então faz um por dia, tem muitos posts que eu fazia que ninguém olhava. Tinha outros que me traziam clientes, tinha outros que geravam polêmica. E quanto mais o seu nome é falado, mais você é visto e alguma hora chega alguma coisa boa. Fora isso, a comunidade me ajudou bastante, porque além dos meus processos que eu conseguia captar por aí, tiveram vários colegas que trouxeram processos para atuar com eles. Então, no final, meio que todo mundo se ajuda. Então, assim, a área que eu não sou tão bom, tem alguém que é um pouco melhor. Eu, quando comecei a atuar com esporte eletrônico, eu odiava a parte do direito do trabalho. Hoje, o que eu mais quero é uma ação trabalhista para fazer. O que eu mais quero é estar auxiliando um time ali em todas as questões, porque, querendo ou não, traz um faturamento mais rápido, porque normalmente acaba em acordo. Então, conforme você vai entrando no esporte eletrônico, você vai vendo que, assim, pela falta de profissionais, você é a referência e ponto. Tem poucos profissionais que o pessoal olha e fala, não, é essa pessoa. Então, por exemplo, você entra num time, você fica que nem eu, fiquei 2 anos com um time, quase 2 anos com um time, 1 ano e meio. Quando eu saí, eu descobri que o time não fazia algumas coisas que eu falava para fazer. E aí os jogadores vieram atrás de mim para falar, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Então, querendo ou não, enquanto você está com o time, você está com o time. Quando você sai, todo mundo te conhece do mesmo jeito porque você era o advogado. E aí isso pode gerar novas oportunidades. Aí vai de você. Você pode indicar para amigos, por você ter trabalhado com o time, ou você mesmo pode pegar. É aquilo, é muito vasto o que pode acontecer, quais as possibilidades que isso traz para você. Escalar, né? Porque é um mercado que tem audiência, né, cara, querendo ou não. Tem muita gente em cima, é um mercado que tá no começo, assim, a molecada que é fervorosa, isso joga teu nome lá pra cima. E eu ia começar aqui te perguntando, Igor, sobre, lógico, o tema aqui de hoje, a gente vai iniciar teu tema, né, que é sobre a interlocução que a gente faz com esses times, com esses atletas, né, pra gente ter uma melhor resultado, um resultado mais eficaz, mas eu queria começar perguntando sobre a ação polêmica que saiu na imprensa essa semana passada, que saiu no Globo Esporte, estava vendo aqui, estava revisando, não saiu só nos portais, mas saiu também na imprensa, na mídia, né, jornalística ali, vi que eles falaram sobre esse tema lá no Globo Esporte, que foram as ações do Corinthians. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas ações aí do Corinthians e a polêmica, e também como que é para a galera que entender, aquela galera que, enfim, um dia almeja trabalhar com isso e dessa forma e levar o nome para frente. Como que é pegar ação de repercussão assim? É difícil? É fácil? Lidar com jornalistas? Conta um pouco aí pra gente. É, é um pouquinho complicado, porque assim, o jornalista, eu até, para ser bem sincero, eu até peguei alguns conselhos com o Hélio na época, que foi mais recente, porque o jornalista, ele, literalmente, ele quer tirar o máximo de informação possível. Por mais que ele não vá usar aquilo, ele tem aquilo, ele quer ter tudo, ele quer saber tudo para depois escolher o que ele vai usar ou não. E aí você não sabe no que isso pode afetar ou não. Então é um pouquinho complicado. Quando ele me procurou, o pessoal, para saber mais de como seria e tudo, a princípio eu fiquei meio receoso, e depois a gente foi vendo o que eles já sabiam também para saber até onde a gente podia falar. Foi um pouco o que mais deixou os meninos receosos da questão do que nós cuidamos é que, assim, além dos meninos que já entraram com o processo, tiveram mais meninos que falaram. E ninguém sabia que eles estavam se comunicando com o pessoal que estava fazendo aquela matéria. Então, quando saiu aquela matéria, que, por exemplo, um dos meninos tinha se posicionado, ele ignorou tudo que eu tinha falado, o outro que falou certinho em cima do que eles já tinham, do que podia ser falado, para não trazer nenhum prejuízo. Ele também ficou preocupado, ele falou, tá, mas tal pessoa falou tal coisa que você tinha orientado que não era tão legal falar. O que a gente faz? Então, você tem todo um caminho a ser trilhado que, do nada, você não sabe o que pode acontecer. Teve gente de fora que falou, os meninos já me contaram que tinha coisa lá naquela matéria, que gente de fora falou que não era verdade, e aí você orienta o quê? Gente, fica tranquilo. Ela falou o quê? Que no caso é uma das gestoras. Ela falou que tem provas contra em tais sentidos. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Se for necessário, a gente leva para a perícia, vamos ver quem está falando a verdade. Então, assim, é muito complicado orientar quanto a isso. E fora que a repercussão foi gigantesca, porque eu peguei um time específico, de um nicho específico.
Mas depois, quando eles lançaram aquilo, você pode ver que não tem nenhuma fala minha, de nenhum advogado, nem nada disso. Porque eles queriam expor tudo o que aconteceu. Então, todos os jogos possíveis que a CDS, se eu não me recordo, a Eu acho que sim. CDS pegou, todos os times que ela pegou, de tudo, ela pegou CS, pegou Free Fire, pegou Várias Honor of lines. Kings, vários. Ela fez isso com todos. Então não foi um problema isolado com um time, por exemplo, de CS, não. Todos os times tiveram cada um problema diferente, vários problemas em comum que eles estavam relatando ali. Então é muito complicado. E aí depois todo mundo vem procurar, tanto na hora que sai, quanto na hora que está fazendo, quanto na hora que vai entrar. E aí viu que tomou uma proporção. Alguns meninos que ainda não tinham entrado com a ação começaram a falar comigo desesperado, mas é minha ação e vai fazer, não sei o quê. E aí eu só voltava na conversa e ia pontuando, tipo, ó, aqui eu pedi documento, aqui eu pedi isso, aqui eu pedi aquilo. E aí você vai orientando para atender da melhor maneira possível. Mas é bem complicado. Quando você para ver, você está no meio do caos. Você fala, pera, eu tenho 30 mensagens para responder. E não é assim no dia a dia normalmente. Normalmente é muito pontual, é muito incisivo o seu trabalho como advogado. Quando acontece isso, não. Quando acontece isso, é o repórter, são os jogadores, são amigos que estão curiosos e, nossa, é difícil. Tem que ter traquejo, Eu né? tenho amigo pessoal que trabalha em esporte eletrônico, não é da mesma área dos meninos que nós entramos, que falaram que esse mesmo jornalista entrou em contato com ele e ele queria saber o que aconteceu. Eu falei, não sei, infelizmente não chegou até mim. Ah, mas tal pessoa me falou que você é advogado. Eu falei, então, infelizmente, teve algum equívoco aí, porque eu não posso quebrar a confiança ali e falar, não, realmente sou eu, vamos conversar. Você quer o quê? Quer que eu te mande vídeo, print? Quer que eu mande o quê? Não dá para fazer isso. Então tem que ter sempre o pezinho atrás ali e tomar cuidado. Tem que ter muito traquejo, né, Igor? E é engraçado, né, cara, porque assim, muitas vezes você começa nesse nicho, nesse mercado, assim, cliente nenhum. De repente você pega uma ação que ela estoura e aí de repente vem, sei lá quantas lines, quantos times e vira não sei quantas ações, que você não consegue nem responder mais, né? E eu ia te Tem perguntar, a ação polêmica da CBDEL também, né? Que a gente ainda está vendo no que vai dar. Que da foi a CB10? denúncia que foi feita, que um monte de gente me procurou por conta dessa denúncia. A mim também, É a mim também. complicado. A CBDEL, esse caso da CBDEL que o Igor está falando, pessoal, é um caso também muito delicado. Esse daí esse daí eu atuo, e a gente fez uma notícia crime, foi para o Ministério Público ele deu um despacho, determinou a instauração lá do inquérito policial, né? E agora eles estão investigando, porque em tese houve um favorecimento de times internos lá da CBDEL, de funcionários da CBDEL, e a gente tem na Lei Geral do Esporte diversos delitos que são previstos ali que proíbem esse tipo de prática, né? A gente tem o fair play, a gente tem diversos princípios ali que buscam sempre ter a incerteza dos resultados, garantir a integridade dos torneios, né? E isso é muito delicado, isso acontece muito, acontece demais em todo tipo de torneio. O que é difícil muitas vezes a prova, é materializar a prova, etc, né? Mas isso acontece muito. E são ações que, assim, dão uma repercussão também gigantesca. Por que a gente fala em ação de repercussão, gente? Porque são essas ações que fazem você escalar na sua advocacia muito rápido, né? Essa molecada tá aí e a imprensa tá em cima, porque esses moleques aí nas redes sociais, no mercado deles, eles têm 1 milhão de seguidores, né? É muita gente. Então fica todo mundo em cima. E o que acontece com eles, que muitas vezes são meninos, são moleques, né? Eles acabam, enfim, sendo passados para trás, porque são ainda imaturos, são vulneráveis. Então requer todo um cuidado nisso, né? E Eu acho que a parte mais trabalhosa é lidar essa parte por trás dos bastidores, porque você entra com o processo e você faz tudo, e você sabe o que você vai fazer ali no processo. Mas, assim, não aconteceu porque a gente tinha uma comunicação muito boa. Mas várias vezes, durante esse tempo que a gente estava se preparando, os meninos pegavam e tiravam print. Se eu postar assim, pode trazer algum problema? Daí você tem que analisar. Pode trazer problema? Não. No final você fala o quê? Gente, não posta. Deixa acabar o processo, deixa acabar tudo, depois vocês fazem, entendeu? Vai postar agora para quê? Para outro. gerar alguma polêmica para fazer? Não precisa. Não, e pior que eles Uma postam, mesmo contra dúvida para ouvir o o pessoal sistema falando atrás de jogado. mim. Não entendi. Tá dando para ouvir alguém falando atrás de mim, que Não, eu tô não. ouvindo o pessoal falando aqui atrás. Ah, Tá, tá. tá perfeito o som aqui. Tranquilo. Mas essa molecada, mesmo contra a orientação do advogado, eles vão lá e postam, né? Porque eles querem audiência, eles querem briga, né?
Isso acontece o tempo inteiro. Me fala uma coisa, a gente vai voltar para essa questão da comunicação com eles. A gente está falando dessas ações aqui do Corinthians, né? Em termos de lucratividade de honorários, Igor, a gente estava conversando aqui com outras colegas, a Laila, a Luana, outros experts, e a gente estava falando de faturamento, né? Essas ações do Corinthians, por exemplo, que foi assim uma leva que você pegou, levando em consideração essa leva e mais os serviços pontuais que você presta por aí, dá para atingir um faturamento de uns 100 mil num ano, por exemplo? Tá? Não, não é tão difícil, porque se você parar para pensar, só com ações trabalhistas o valor já é exorbitante. Porque hoje, esse mesmo amigo que veio comentar comigo, ele trabalha em um grande time, e ele já passou por outros times. Ele falou que dos 6 times que ele passou, tiveram 2 times que pagavam tudo direitinho. Então, se você parar para ver Olha, realmente o que pode entrar, e são todos grandes times, é absurdo. A questão é assim, é você passar a confiança para conseguir fazer essa captação desses clientes e ir para cima. Porque é muito complicado, as pessoas hoje elas querem tudo imediato. Eu lembro que eu fiquei, esses 2 meses que eu fiquei fazendo posts diários, eu não tinha cliente, eu não tinha nada. Eu estava basicamente trabalhando com o que eu já trabalhava e postando todos os dias e marcando de fazer live, estudando cada vez mais. Eu lembro que eu enchi o saco do Hélio, porque toda e qualquer dúvida que eu tinha, na época era ele que estava na linha de frente, então, tipo assim, era ele que respondia, ou o pessoal da comunidade, a gente ficava naquela. Hoje eu acho muito mais simples, tem muita gente na comunidade, todo mundo quer um ajudar o outro, então qualquer dúvida, qualquer coisa que aparece é praticamente imediato. Quem não sabe fala que não sabe, mas dá opinião e começa um debate. Daqui a pouco vem o Hélio, ou vem alguém que sabe, explica. Então é uma outra realidade que a gente já tem hoje, porque o curso ele traz muita coisa, você aprende muito literalmente com o curso, mas sempre tem aquela dúvida, né? Porque não dá para abranger literalmente tudo em um curso. Então, tipo assim, ah, tá, mas especificamente quando eu quiser fazer um registro de marca, como que vai ser? Meu, quando eu precisei, teve gente lá que me ajudou, me passou detalhado como que faz tudo, tudo mais. Eu fui lá, fiz, agora eu já fiz algumas, né? Eu já tenho mais, já dá para ser mais incisivo, mas a primeira sempre fica com esse, ah, mas como vender isso? Como vender aquilo? Tem algumas pessoas da comunidade que eu fiz reunião junto. A pessoa ia lá e marcava com o time, ó, vai ter uma reunião tal dia com tal time, você consegue fazer comigo? Eu ia lá e fazia a reunião inteira com a pessoa, e aí nas outras, se ela quisesse, eu fazia também, se ela não quisesse, ela fazia, eu só ficava lá olhando, ou então eu nem participava mais. Então, eu acho muito legal essa questão de como a gente se ajuda ali dentro. Hoje eu estou um pouco mais afastado, até porque vim para Portugal, aconteceu muita coisa aí nesse último ano. Eu até estava brincando esses dias que eu fui burro, porque eu poderia ter faturado muito mais se eu tivesse me empenhado muito mais. Mas vai acontecendo tanta coisa, vai entrando tanta coisa que você fala assim, meu, eu vi um caso de, era uma ação trabalhista, eu lembro que o cálculo, quando a pessoa me falou, tinha dado por volta de 180 mil. O cara nem é de esporte eletrônico. Ele veio falar comigo, eu não consegui dar atenção naquele dia, ele foi no meu Instagram, procurou um amigo meu, conversou com esse amigo meu que não é de esporte eletrônico e faz trabalhista e fechou com ele. puxa. Uma das É peculiaridades difícil. desse mercado é essa, né? Cara, os melhores clientes que eu tive, que eu já fechei, os melhores, eles me chamaram assim, tipo, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. E tinha vezes que eu me Sim. flagrava trocando ideia com essa galera, cara, nesses horários. Mas eram os melhores clientes. Eram clientes aí que, porra, são de times grandes. É uma molecada que ganha 50 mil, 70 mil, 100 mil reais por mês. A título de salário, cara. Né? E não é. E um E detalhe que o assim, pessoal. Pode falar. não ia falar, né, pra essa galera, cara, porque assim, tem um pessoal que ainda não conhece muito o mercado, né, mas tem matérias que saem aí, saiu a matéria dos meninos de alguns times aí, né, que estavam ganhando as skins lá de Counter-Strike. Essa molecada tirou cada um 1.200.000 reais das skins no último Major que teve. Isso só de skin. O salário desses meninos aí é 40 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil. Né? E esses caras são os caras que te chamam, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã pra trocar ideia, cara. E tudo bem se você não responder, mas se você responder tá melhor ainda, né. Mas O ele pessoal não se é uma atém peculiaridade que do muitas mercado. vezes. Sim, o pessoal não se atém que tem muito brasileiro famoso em vários esportes eletrônicos diferentes que eles não estão no Brasil. Então, assim, o cara trabalhou o dia inteiro, fez o horário dele, acabou o horário dele.
Quando ele vai procurar, muitas vezes ele vai procurar um advogado brasileiro. Aí você recebe às vezes uma mensagem 2, 3 da manhã. Você fala, pô, meu, o cara não tem bom senso, tá me chamando essa hora. Não, não, é o horário que acabou o trabalho dele, ele tava trabalhando até É, aquela hora. Fora que o pessoal ele faz um horário alternativo em alguns países. Então, às vezes, o cara trabalha das 2 da tarde até as 8 da noite, às 10 da noite, e só depois ele consegue te chamar, ou no dia de manhã. Eu, por exemplo, se eu chamar o doutor Hélio aqui 7 da manhã, vai ser 4 da manhã para ele. Então, tipo assim, para mim, eu tô chamando dentro do meu horário. É um horário, 7 da manhã não é muito viável, né? Eu sei que o é doutor Hélio tipo já tá acordado bootcamp, porque eu né? conheço. Exatamente. Então, é muito complicado. E se você tem que ter esse feeling também. Muitas vezes, uma simples pesquisa você sabe quem é a pessoa, tipo, pelo nome da pessoa. Quando a pessoa vai te chamar, ela já fala alguma coisa. Ah, eu sou o Joãozinho, eu jogo tal coisa, eu queria tirar tal dúvida. Se você for no Google e colocar Joãozinho que joga tal coisa, vai falar se ele joga em time, você já vai ter informações dele. Então você pega e fala, não, não é uma pessoa que só quer tirar uma informação, é um jogador, isso acontece. E aí, outro feeling que você vai pegando com o tempo. Tem como você nichar especificamente o que você quer. E não é difícil. Isso eu acho que entra muito na questão dessa prospecção eficaz que a gente está falando. Então, por exemplo, você quer entrar com ações onde você só recebe no final. Faz, por exemplo, bloqueio de conta. Ah, eu consigo desbloquear sua conta, alguma coisa voltada para esse sentido. Porque, infelizmente, tem muitas contas que são bloqueadas injustamente. Então, o pessoal do Free Fire, quanto dinheiro esses meninos não investem em diamante para conseguir skin, conseguir isso, conseguir aquilo? A grande maioria é aquilo. Eu falo isso sim, o pessoal está falando que é cilada. Isso é cilada, porque assim, são 300 pessoas falando com você para você pegar 3, 4. Mas quando você pega esses 3, 4, eu tenho um processo com a Débora que o cara gastou quase 40 mil numa conta de Free Fire. E aí você fala, é cilada? Depende. Se você souber quem pegar, se você filtrar bonitinho e trazer, imagina você pega 5 ações dessa por ano. É saber conversar. Exatamente, Aí meu exatamente. dado é o mesmo, mas tinha que ter mais de 20k. E aí a gente vai minerando, né? Ó, Sim, sim. O Matheus falou aqui. Eu mesmo, minha conta na Steam tem mais de 20k, principalmente com Dota. O Matheus é doteiro. Boa, Matheus. Que legal, cara. Uma Mas, coisa ó, que... Pode esse falar. negócio que você falou, Igor, do fuso horário, cara, é o efeito da globalização, né, cara? Porque, assim, é um mercado que você não tem como escolher o que você vai atender e se você só vai atender atleta, time ou, enfim, streamer que tá só no Brasil, né? Principalmente atleta. Atleta viaja muito, cara. Eles viajam muito. Boa parte do tempo eles ficam em casa, eles treinam, jogam de casa, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. E aí chega um momento que, de repente, começa um torneio importante, eles vão embora, saem do Brasil e vão pro exterior. Né? E, cara, os caras ficam fora, às vezes estão desamparados, né? Não tem apoio, não tem ninguém perto, não tem família, não tem amigo, né? E aí, quando eles são passados para trás, é uma situação delicada. No final do ano passado, eu fiz uma live com o PDR, né? O PDR passou pelos maiores times, cara, que eu já vi. Fluxo, Flamengo, Laudio, passou por vários, né? E ele foi para a Sérvia há um tempo atrás, para um torneio, e, tipo, cara, olha que loucura. Era um bootcamp que eles estavam, né? E não tava tendo partida nem nada. E aí eram duas salas. Uma sala tava o time dele. A outra sala, que era uma sala de frente, tava o outro time. E eram dois times brasileiros que estavam disputando ali, estavam na sala. E aí ele falou assim, cara, a gente tinha uma relação muito boa, uma conexão muito boa com os caras do outro time, né? E aí meu computador deu um problema, eu fui sentar no computador do meu amigo na sala da frente, e aí os caras flagraram isso pela câmera. E aí fizeram assim um rebuliço, uniram eles, desclassificaram o time, e aí ele ficou desesperado. E aí ele me chamou para ver o que podia fazer, como podia fazer, né? E isso daí para mim era uma da manhã, tipo coisa assim. Só que eu não conseguia responder esse horário, graças a Deus eu estava dormindo e não acordei, né? Mas aí logo de manhã eu respondi para ele. Mas é assim, cara, tipo, é do nada, né? Pode acontecer alguma coisa fora. É o efeito da globalização, né? Sim. É, a gente acaba passando por isso. É o que eu falei. Muitas vezes acontecem coisas boas nessas madrugadas aí que a gente atende uma galera, algumas vezes não. Mas eu recomendo responder, viu? O pessoal, ainda Eu mais o também, pessoal que está começando, eu também. porque você nunca sabe se ali é a galinha dos ovos de ouro, você não sabe como vai ser. É o que eu falei, é muita possibilidade, muita coisinha besta que você às vezes nem para prestar atenção. Tem possibilidades que o próprio Dr. Hélio abre pra gente.
dá para falar sobre isso daqui a pouco também, em eventos que eu já participei. E o Renato, que está aqui também, ajudou. Então, assim, tem muita coisa por trás aí que a gente vê no dia a dia. A comunidade tem que ser ajudada, cara. A gente tem vários programas aqui internos da comunidade, né? De assessorias e tudo mais. Então, isso é muito legal que leva a galera pra cima mesmo, né? A grande ideia é fazer, porra, todo mundo que tá dentro aqui, cara, que faz parte do time, ter resultado. Se não tiver resultado, não tem sentido, né? De existir uma comunidade dessas. Igor, me fala uma coisa, cara. Comunicação com essa galera. E assim, eu falo comunicação no geral, visual. Ó, você tá com seu headset, cadeira gamer, etc. Comunicação visual, até comunicação não falada, comunicação falada. Ó lá, camisa é da Imperial? Da Imperial. Boa. Comprei E um dos eventos já deixei guardadinho. boa. O que você recomenda assim para a galera que está começando agora, para essa galera que quer entrar no cenário gamer dos esportes eletrônicos, quer advogar? Porque muita gente fica com medo, né, de se apresentar dessa forma, né, usar, sei lá, uma cadeira gamer, microfone, seja porque há um contraste com a advocacia tradicional, né, ou porque realmente tem, sei lá, receio de se aventurar, assim. Para ser bem sincero, quanto mais cara de pau você for, melhor. Lógico, tem algumas diretrizes que você segue, regras que você não quebra, mas, por exemplo, quem me conhece há mais tempo sabe que desde o primeiro evento presencial que eu fui, eu fiz uma camisa escrito Igor, especialista em esporte eletrônico, coloquei meu Instagram nas costas, gigantesco, um logo e um monte de coisa. Então, assim, depois do terceiro, quarto evento que eu ia, tinham pessoas que estavam no primeiro, no segundo evento que me viam e davam risada, me viam, vinha trocar ideia. Muitas vezes a gente vai em eventos, por exemplo, que o pessoal está desenvolvendo jogos ali e está apresentando. Conversa com aquele pessoal, eles querem apresentar o jogo, você se apresenta como advogado, tira algumas dúvidas, se ele precisar de alguma coisa, você está ali para isso também. Então, assim, eu, por exemplo, o que, que eu sempre pensei? Eu quero prospectar o máximo possível, eu quero ser conhecido, eu quero que as pessoas um dia parem e pensem, deu merda, quem eu procuro? O Igor. Então, eu literalmente atendia todo mundo. Todo mundo que passava pela porta, que falava de esporte eletrônico, que tinha uma dúvida, eu atendia. Chegou num ponto que eu falei, pera, eu acho que não é suficiente, eu quero nichar mais, eu quero conhecer mais essa galera, eu quero ter mais oportunidades. Foi uma época que eu comecei a fazer live. Então, eu comecei a ver que os meus atendimentos para o pessoal gamer, pessoal de time, pessoal, até streamers mesmo, era sempre depois das 18. Eu falei, poxa, mas eu vou ficar o dia inteiro esperando e produzindo conteúdo e só às 18 vai acontecer alguma coisa? O que eu faço nesse meio tempo? Então eu fazia live, eu acordava cedo, muitas vezes entre 9 e 10 horas da manhã eu abria uma live, ficava conversando, conheci muita gente assim, e eu tinha o foco do quê? De pegar a Twitch e fazer todas as metas que a Twitch pede, literalmente virar um streamer. Com isso, muito mais gente me conheceu, muito mais gente veio atrás de mim, eu pude ajudar várias pessoas e ainda fiz várias amizades. Então, tipo assim, eu não faço live há algum tempo, já fazem acho que uns 4, 5 meses, e mesmo assim eu continuo com um grupo, e eu tenho 3 grupos da live. Eu tenho o grupo de todo mundo que participou da live, eu tenho o grupo de só influenciadores e... Oh, Wagner, saudades das lives. Só de influenciador e o pessoal das próprias lives lá, outros streamers que participavam comigo, que mandava raid e tudo mais. E é uma coisa que eu não teria, talvez eu não teria se eu fizesse só o conteúdo básico. Então, tipo assim, você consegue muita coisa com o básico, você vira referência só com o básico, mas assim como em várias outras áreas, se você puder inovar, é muito melhor. Eu Uhum. acho que para mim foi uma sacada que deu muito certo, não sei quem aí tem condição ou tem a cara de pau de abrir live, jogar e ficar conversando, e é aquilo. E outra coisa, tem muita gente que você conversa que ela não sabe exatamente se é aquilo, você não passa tanta confiança assim. Então, por exemplo, comecei a fazer minha live, fazer com esse notebook que eu estou falando com vocês. Em menos de um mês eu consegui um patrocinador, coisa que tem time, tem gente que faz por anos e não consegue. O patrocinador me deu o computador completo para fazer live. Comecei a fazer live com PC. Cada vez vinha mais gente. Aí depois eu tive uma outra proposta remunerada para fazer live, mas só que aí eu já não achei tão legal porque ia ser uma obrigação, ia me tirar da questão da advocacia, que era meu foco, sabe? Então, eu optei por não escolher isso daí, tanto que pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, eu tentei nichar cada vez mais dentro do direito. Mas é ver o que encaixa para você. Para mim, eu me dou muito bem com câmera, com foto, com vídeo.
Não pela questão da beleza, dá para ver, mas pela questão de falar, desenrolar e conversar e tudo aquilo. Então, se eu tiver que pegar meu celular agora e falar, ei, pessoal, tudo bem? Eu vou abrir uma live aqui, vou falar sobre isso, sobre aquilo, ou qualquer coisa nesse sentido, para mim tá ótimo. Tem pessoas que praticamente não aparecem. A Débora, por exemplo, é uma dos advogados do grupo que pega muita coisa comigo. Tem muitos trabalhos em comum. Ela não dá as caras. Você vê todos os posts dela, é tudo direcionado e tudo mais. E tem meses que, tipo assim, o número de pessoas que procuram ela é muito maior do que o número de pessoas que me procuram. Então não tem a fórmula mágica. Porém, todo mundo que eu vi que se manteve produzindo conteúdo está tendo um resultado fantástico. Uma pessoa que eu até conversei, acho que foi semana passada, foi o Juver, que está aqui assistindo. Cara, todos os dias eu vejo um post novo dele no LinkedIn. Eu falei, meu, o cara não para. E é literalmente todos os dias. E eu lembro que eu estava um pouco afastado agora no final de ano, e eu não estava vendo muito. Mas só que sempre que eu abria meu LinkedIn, a primeira vez que aparecia era Juver publicou uma matéria. Aí eu ia no outro dia para ver e tal, não sei o que, Juver publicou uma matéria. E publicou outra, e outra, e outra. Eu falei, pronto. Eu queria ser assim, manter o foco de todo dia. Então é aquilo. Quando eu conversei com ele, ele falou: já vi qual é meu público, já vi o que eu quero para mim, e eu vi que assim atende minhas expectativas. E é literalmente isso. Para mim, atendeu de um jeito. Eu já escolhi o público que eu trabalho, já escolhi a forma como eu trabalho. Ele já escolheu um outro público, uma outra forma. E tá funcionando do mesmo jeito. Então, tipo assim, parte de ter essa comunicação eficaz é saber que tem muito espaço ainda. Você pegar para ver o mercado, tudo que está acontecendo, a evolução do mercado e a prospecção para o futuro, você vai ver que tem muito espaço. Se você jogar no Google, advogados, referência em esporte eletrônico, você vai ver que ainda não tem tantas referências, ainda tem espaço para você ser uma referência. Então é questão de querer ir atrás, minha opinião, claro. Que fantástico. Não, mas é isso mesmo, cara. Você tem que inovar, né, Igor? Cara, tem que acompanhar o mercado e inovar, porque é isso que faz uma diferença gigante, sabe? É você pegar aquilo que é direção, que é o arroz com feijão, e, cara, ver tudo que você vai encontrar pelo caminho e tentar ir contornando, né? Porque você vai inovando e você vai melhorando e vai trazendo novas visões aqui, né? Tem umas outras perguntas aqui. Peraí, só deixa eu só interagir com o pessoal do chat aqui. Eu vi que a Grace mandou umas perguntas aqui. Grace, me fala uma coisa, quantas aulas aqui você participou já dessa prévia jornada, só para eu saber? Porque a Grace falou que ela não está conseguindo ter uma visão é, tão boa aqui de como é que funciona esse mercado, como é que você faz um fluxo de caixa, porque tem várias maneiras, sabe, Grace? Por exemplo, a gente tem, assim, times, que você defende times, você consegue fazer uma assessoria mensal para os times. Os times, eles têm, assim, demandas gigantescas, tem um fluxo muito grande de entrada e saída de jogadores, então você tem uma demanda extrajudicial muito grande no sentido de contratos, negociação de contratos, não só com jogadores, mas tudo com uma staff, sabe? Então, sei lá, o time ele vai para uma gaming house, a gaming house tem um problema, você precisa fazer, sei lá, o contrato de locação dos caras, precisa negociar o contrato de locação, e os caras alugam, assim, mansões, são coisas gigantescas, sabe? Então a gente tem, assim, uma série de serviços que você presta em várias áreas do direito que te fazem ter ali um fluxo de caixa. E quando você consegue, por exemplo, entrar num ciclo que você pega 1, 2, 3, 4 times e você defende eles, e você tem uma assessoria mensal, por exemplo, eles te pagam por mês, você já tem um fluxo de caixa inicial. E aí quando você pega, por exemplo, as ações que o Igor mencionou agora, que dão, pô, 100 mil reais de honorários no ano, é uma paulada que você dá que você tira uma grana muito boa. Né? E isso é que a gente estava assim, da pontinha do iceberg, mas você tem tantas outras ações específicas que você precisa assim, ter uma certa participação nessas aulas da jornada para você ir aprimorando, conseguindo ver cada vez mais. Né? Não dá para chegar numa aula só e, putz, já entendi, já consegui, não dá, cara. É muito mais a fundo, sabe? Por exemplo, eu pego ações que são ações de derrubada de servidor pirata. Os caras criam um servidor pirata, desviam 10 mil consumidores da empresa original e, cara, eu tenho que me virar nos 30 ali, eu tenho que entrar com ação para quebrar sigilo telemático, tenho que investigar o cara para ver se o endereço é certo, porque quando você vai fazer a busca e apreensão dos dados computacionais, tem que ser uma ação certeira. E quanto é que você cobra para fazer isso? Você pode cobrar 300 mil reais que a empresa te paga. Sabe por quê? Porque para desenvolver uma contra-inteligência, para combater o hacker, os caras vão gastar tipo 2 milhões de dólares. Então é mais fácil pagar 300 mil reais para um advogado fazer isso e ainda dar um susto no cara do que gastar com contra-inteligência, sabe? Então, tipo, são nichos de mercado que as pessoas não veem. Você só vê quando você vive isso. Né? É por isso que eu falo, gente, comunidade é muito importante. Quando você está dentro do ambiente comunitário, você vê assim o que um faz, o que o outro faz. Cara, o que o Igor está falando aqui vale ouro.
é muito legal, vale ouro, né? Especialmente comunicação, quando você tem uma fluidez na comunicação com a galera desse cenário, você começa, assim, a ser conhecido, especialmente nos Uma bastidores, você vai coisa, ser conhecido. Pode falar, uma pode coisa falar, que eu Igor. acho interessante falar dessa questão de prospecção também, que até ela falou como entrar no mercado, como se posicionar. Os próprios posts são uma grande maneira de se posicionar. Porque a partir do momento que você começa a falar sobre isso, os profissionais da área começam a ver você. Então, por exemplo, no dia a dia, nas outras áreas do direito, você procura uma indicação de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Essa é uma área que, tipo assim, o filho não vai virar para a mãe, que o seu filho vai com 20, 22 anos, e falar assim, tá, quem que eu procuro? Mãe, né, me passa um advogado do esporte eletrônico. Não vai ter. Então, essa é uma hora que eles procuram em redes sociais. Então, quando você tá ali à mostra, é muito mais fácil. Essa é um nicho específico do direito que você encontra o advogado certo em redes sociais. Então, Ah, muitas vezes, você se posiciona sobre um assunto. Aí alguém extremamente famoso, que nem eu já vi acontecer com o Dr. Hélio, vai lá e fala, meu, incrível esse assunto, eu já passei por isso, não sei o que, não sei o que lá, e compartilha. Então, aquele cara que é referência para aqueles meninos estão apoiando o que o Dr. Hélio falou, estão apoiando o que o Igor falou, estão apoiando a matéria do Joãozinho. Então, isso traz visibilidade para você. Então, essa é uma das poucas áreas que, com as redes sociais, você consegue se posicionar muito bem e o ídolo daquelas pessoas olha para vocês e aqueles ídolos dessas crianças também olham para vocês porque você não vê pessoas se posicionando sobre isso. Ele vai chegar para falar com o advogado vai falar, não, é mais ou menos por aqui. Se essa pessoa já entrou, por exemplo, no meu Instagram, no do Hélio, no da Laís, ou qualquer um das advogadas, do Ana, do Wagner, vai falar, não, pera, tá diferente, por que tem essa divergência? Será que é porque realmente ele é especializado nisso? E aí, cada vez mais você tem essa notoriedade, cada vez mais eles te olham e falam, não, pera, é por esse caminho que eu tenho que seguir, eu não posso por outro. sabe o que me vem à cabeça sempre quando você fala disso, Igor? Quando você foi, acho que a primeira vez na Campus Party, que você foi dar uma palestra lá, que você Nossa. virou pra mim e você falou assim, acho que foi a primeira vez, né, não me lembro se foi isso ou não, mas você falou assim pra mim, ele falou assim, pô, doutor, tô nervoso, né, não sei o que lá e tal, e eu tenho a impressão que as pessoas começaram a ir embora da palestra, não sei o que, mas quando chegou o momento do final da palestra, que eu lembro que você falou, acho que de contrato de trabalho dos atletas, né, de esportes eletrônicos, e aí você falou assim pra mim, cara, quando eu terminei, eu desci do palco, veio uma senhorinha lá do fundo da plateia. E ela veio na minha direção, veio andando, veio andando, veio andando. E ela chegou pra você e falou Mandei até assim: Feliz Natal pra ela. você mandou? O Igor Mandei. falou assim pra mim, gente. Ela falou assim que era a mãe e o filho dela jogava videogame, né, e tal. E quando o Igor foi ver, não era ninguém mais, ninguém menos do que a mãe do Kami, que a galera É, deve conhecer aí, quem joga LOL e tal, né. Enfim, a mãe do Kami eu estava lá assistindo a literalmente. É, pode falar, e o Igor. que que acontece? No começo eu fiquei com medo, porque assim, ó, primeiro eu tava tranquilo. Eu falei, vou fazer uma palestra, ninguém vai assistir, mas estou pegando experiência. E aí comecei a fazer a palestra. Daí comecei a assistir as palestras antes da minha. Uma antes era um cara falando sobre a Copa do Mundo, que ia acontecer logo na sequência. Falando quanto que foi investido, como que era, não sei o quê. E aquele lugar lotou. Então, tipo assim, de 3 pessoas assistindo, tinha 80 pessoas assistindo. Eu falei, pronto, agora eu vou sair correndo, me esconder debaixo do palco e tá tudo certo. E aí o pessoal começou a ir embora, comecei a ficar mais tranquilo, mas no final ficaram umas 20, 30 pessoas assistindo. E aí eu fiz a palestra inteira. No final da palestra eu não lembro de nada do que eu falei, e aí eu desci, como o doutor Ali falou, e formou uma fila de umas 4 ou 5 pessoas. Só que essa moça, ela estava um pouco mais preocupada, ela parou do lado e falou assim, eu consigo conversar com você só um minutinho? Eu falei, claro, deixa eu só atender eles. Ela falou, não, fica tranquilo, eu quero ser a última a ser atendida porque eu tenho algumas coisas para falar e tal. E aí ela ficou de canto, eu atendi aquelas pessoas, conversei com elas e tal. E aí ela veio e falou, ela falou, não sei se você conhece o meu filho, que não sei o quê. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui conversando. No final a gente marcou uma reunião, chamei o Dr. Hélio para participar também, que grande parte de tudo que eu conquistei dentro do esporte eletrônico, eu sempre falo que é graças a ele. A gente conversou com ela e no final deu tudo certo, graças a Deus, não precisou do nosso trabalho, mas é, é aquilo, são contatos que você faz do nada. Eu fui fazer uma palestra e quando vou ver, De repente, surge a oportunidade. olha que legal. O Léo aqui tá no chat, né? O Léozinho, ele falou que uma vez eu dei uma palestra na CEUB, lá em Brasília, e ele falou, e eu dei esse exemplo, Igor, né? Quando a gente tava falando de prospecção e tal.
Aí o Léo colocou aqui, ó, Hélio, eu lembro exatamente do momento da sua palestra na CEUB, quando você citou esse ocorrido. Muito legal. Aí a Grace perguntou, né, mas como você conseguiu entrar nesse mercado? Quais os passos que foram dados? Porque até o presente momento eu não consegui me inserir nisso, mesmo sendo jogadora. Quer começar, Igor? Bora. Vamos lá. Primeira coisa, a prospecção veio através de posts. O inicial para mim foi fazer vários posts seguidos. Já tinha visto o curso do Hélio, e aí o que eu fiz? Eu revi o curso do Hélio, eu falo isso para todo mundo, tem 200 pessoas que podem confirmar isso. Eu revi o curso com papel e caneta na mão. Então, enquanto eu estava vendo uma aula, eu falava, dá para fazer post disso daqui? Dá para fazer post disso daqui. Aí eu anotava, tal, tal, tal. Dá para fazer post disso? Dá. Então, tipo assim, eu fiz o curso dele em tempo recorde, eu acho também, porque em 2 semanas eu acho que já tinha terminado o curso. Que o curso era um pouco menor na época, eu acho. Então, na segunda vez que eu assisti com mais calma e ia pontuando. Tudo que eu via que dava para virar um post, literalmente virava um post. Então eu separava 4 ou 5 temas. Depois que fiquei um pouquinho mais cara de pau, eu comecei a fazer reels falando sobre aquilo, ou uma montagem sobre aquilo, alguma coisa desse sentido. E aí foi desenvolvendo. Então, como eu adentrei no mercado, literalmente comecei a me posicionar. Eu pegava, falava sobre aquilo, uma explicação rápida, o próprio pessoal da comunidade curtia, às vezes, comentava, compartilhava. Dentro da comunidade tem um sistema de lives que hoje as pessoas que entraram agora elas fazem live com o pessoal que é mais antigo, então isso acaba inserindo você um pouco mais no mercado, porque já tem algumas referências dentro da comunidade, e a gente foi meio que galgando dessa forma, produzindo conteúdo e conversando com o máximo de pessoas possíveis, porque você tem que pensar assim, os seus posts eles têm que atacar a dor de alguém. Então tá, eu sei que aconteceu essa parte aí do Corinthians, que teve larva na comida, tem a questão de direito trabalhista, tem um monte de polêmica por trás. Tá, eu consigo fazer um post sobre isso? Consigo. Consigo usar várias hashtags voltadas para o povo de esporte eletrônico? Consigo. Então é meio que um estudo diário ali. Você posta, coloca hashtag, vê se trouxe curtida, vê se trouxe cliente, vê se aquele assunto tá bom, vê se não tá. Vai no. Faz muito tempo que eu não posto, nisso eu tô pecando muito, mas vai, por exemplo, no Juver, no Wagner, na doutora Luana, vê o que eles estão postando, se inspira, tira uma ideia. É sempre aquela questão do eu acho que eu posso fazer melhor. Então, olha aquele post e fala, eu acho que eu posso fazer melhor. Se para você ficou melhor, posta desse jeito e deixa vir pessoal, deixa o pessoal me perguntar, deixa me acontecer, estuda mais aquilo, mas eu acho que o post é a chave. A partir do momento que você se posicionar em rede social, que você postar, independente de qual for a rede social, que assim, vai variar. Você quer mais atleta? Você vai para o Instagram. Você quer mais time, organização, desenvolvedora? Vai para o LinkedIn. Vai para o, acho que é GitHub, tem várias plataformas diferentes, cada uma atrai um tipo de nicho desse mercado. Então, se posicionando e sendo visto é meio que automático, as coisas acontecem para você. E os eventos presenciais também, né, Igor, que são importantes, porque é um momento de se fazer um tete a tete ali, né, eu acho que assim, é uma qualidade de contatos que você faz que é muito boa. Não que, né, não que, por exemplo, rede social não seja, porque rede social acho que está em primeiro lugar, mas os contatos quando a gente faz em networking são muito, muito de qualidade, né? Eu falo porque, tipo assim, eu consegui fechar contrato com 2 times antes de ir no meu primeiro evento presencial, que foi aquele da Big, entendeu? Aham. Então, é uma coisa que, assim, se você tá dando a cara ali, tá divulgando toda hora, você consegue da mesma forma. É que as oportunidades que às vezes aparecem em evento, por ser tão nichado, por ser tão específico, por ser literalmente o seu público, é muito diferente. Então, às vezes, você tem alguma sacada dentro do evento, é muito bom. Mas eu acho que é bem proporcional. Porque você consegue pegar aquele pessoal também que não tem acesso a esse evento, aquele pessoal que é fascinado pelo jogo, até mesmo dentro do jogo. Quando eu fazia live, às vezes jogando Valorant, o pessoal conversava, eu começava a brincar, e os meninos da live que jogavam comigo falavam, não, ele é advogado, não, segue lá, não, faz isso, não, faz aquilo. E sempre tem aqueles loucos te divulgando do nada, quando você menos espera. Você faz uma cagada no jogo, tá todo mundo rindo da sua cara, e fala, não, ele é advogado, nada a ver. Aqui ele não faz isso não, aqui ele vem só pra passar vergonha. Mas é assim mesmo, né? E streamer, você conseguiu algum streamer assim que você fez nesses contatos que você teve nos momentos que você transmitia, que você fazia umas gameplays? Ah, tem alguns, tem o pessoal de POI, não sei se vocês conhecem, tem a Bianquinha, que
Eu conheci através de um amigo, e aí ela acabou participando de uma live, e aí mandava raid para mim. Primeira vez que ela me mandou raid, eu tava com acho que 8 pessoas na live, ela me mandou quase 400 pessoas. Eu travei no Caramba! jogo, eu não sabia nem o que fazer no jogo, nem o que falar para as pessoas, nem o que falar para ela, eu mandei mensagem para ela. E aí, às vezes acontece, agora nem tanto, mas na época aconteceu algumas polêmicas, aí teve algumas que ela trocou ideia comigo, e assim vai indo. Às vezes ela É, então, indica um amigo ou outro para conversar. Tem pessoal do público dela que virou meio que meu público, meus amigos. É porque eu sempre lidei, como eu não cheguei a ter grande público na Twitch, eu fiz muitos contatos, mas assim, não eram pessoas que me assistiam direto. Então meio que viraram amigos. Então, tipo assim, eu tenho várias pessoas que participaram da live 1, 2 dias, mas depois eu mantive contato por Instagram. Tudo que eu posto eles curtem, eles comentam, e, entendeu? E meio que segue, são pessoas que me indicam. e os streamers, eles têm uma bagagem muito boa, né, pra compartilhar com a gente, que a audiência deles também é muito grande, né. Isso é muito legal. E uma coisa que eu aprendi, quanto mais antigo o streamer, melhor. Porque ele Ah, já passou por várias fases da Twitch, ele já conheceu muita gente que acabou se desenvolvendo mais do que ele, e às vezes ele perdeu alguma oportunidade. Então você olha pro cara, às vezes, com 20 pessoas assistindo ele, não dá nada. Mas a hora que você vai ver quem ele conhece, porque já fez live com ele, já participou das lives dele, já fez raid pra ele, é assim, é absurdo não, e os sem contar contatos que que, ele tem. assim, os caras são empresários, né, isso que a galera também às vezes não enxerga, porque esses caras, gente, eles são grandes empresários, grandes empresárias, né, os streamers, as streamers, porque assim, eles aparecem lá, às vezes jogando, brincando, mas quem assessora esse pessoal sabe o quanto de negócio que eles fazem, não só com patrocinadores, mas com, enfim, desenvolvimento de jogos, outras aparições em eventos. Os caras, assim, giram uma grana muito forte, muito pesada, né. Os streamers que eu trabalho, por exemplo, cara, assim, porra, o faturamento dos caras é uma coisa absurda, é absurda, né. Então é um mercado interessante também, né. Eles pagam por mês, tem streamer que vai lá, contrata o escritório por mês, paga por mês, né, isso é O Wagner fantástico. comentou aqui, ó. Lembro da nossa live combinada em 30 minutos com o tema da ministra do esporte. O Hélio Que era só pauta soltou o desafio. quente. Pessoal, ó, pauta quente, aconteceu isso aqui. Alguém quer falar sobre isso? Eu mandei mensagem pro Wagner, ele mandou pra mim, eu não sei. Em meia hora a gente tava fazendo live falando sobre isso, lembro tudo que foi. Nossa, muito bom, muito bom. É por isso que é importante, né, cara, a comunidade, que a galera, assim, vai, pega a pauta quente, um vai, o outro vai na vibe, vambora, e aí vai e faz. E aparece e, cara, dá certo, porque traz resultado. Então o Wagner também é muito fera, muito legal ele estar acompanhando aqui a gente hoje. Igor, me fala uma coisa, futuro do mercado, cara, o que que você vê do futuro desse mercado, assim, pra advocacia, especialmente? Ah, eu acho que o potencial é absurdo. Eu tô aqui em Portugal e eu tô pesquisando possíveis investidores em esporte eletrônico no Brasil. Então, eu vejo muito time aqui e o foco de Portugal não é tão abrangente quanto aí no Brasil. Aí no Brasil, todo jogo dá jogo. Aqui são mais os grandes times de futebol que eles estão investindo em FIFA, por exemplo, em FC Sport. Então, quando você chega para eles e apresenta o mercado vasto que tem no Brasil, a visibilidade e credibilidade que já passa para o Brasil, é divertido. Você vê o olhinho deles brilhar, sabe? Então é uma das coisas que eu ainda não estou prospectando tanto, mas com as pessoas que eu já tive contato aqui, eu já meio que já plantei aquela sementinha, sabe? E tipo, ó, pensa nisso, às vezes pode ser um caminho aí para vocês. E uma coisa que eu não tinha tanta noção até sair do Brasil para mim, todos os países estavam iguais ao Brasil. Era o mesmo investimento, mesma forma. Mas tem muitos países que ainda estão muito crus. Eu conversando com o pessoal daqui, contatos que são daqui, mas já saíram para outros países aqui da Europa, eles falam que a maioria dos países focam em jogos específicos. Então, por exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, é futebol. Se você vai mais para os países gelados, você já vê um pouco mais de CS. Se você vai para o lado ali da Rússia, eu não lembro o nome do jogo, mas tem um jogo que eles são fissurados naquele jogo e eu nunca tinha ouvido falar na vida, é o jogo mais específico deles, entendeu? Então tem muito mercado, eu acho que está crescendo cada vez mais. Você vê até pelos prêmios, os prêmios só aumentam. Cada vez mais os prêmios aumentam, cada vez mais tem mais jogadores. Você pega para ver todos os gráficos que falam sobre esporte eletrônico, às vezes você fica assustado e fala, meu, mas como os caras conseguem investir tanto assim, são bilhões. Aí você vai ver o faturamento, você vai ver como que fechou, você vê que todo mundo fechou lá em cima, tipo assim, 4, 5 vezes mais do que investiu. E é uma crescente. Qualquer gráfico que você olhar,
Se ele estiver apontando para baixo, serviu de ponta cabeça, porque não existe. Não tem um mundo onde tá regredindo, tá dando prejuízo. Não existe isso. Que fantástico. É só cresce, a tendência ela é crescer, né, de fato. E quanto mais mercado tem, mais mercado tem para advogado também, né. Que show. E uma pergunta aqui particular que hoje recebi lá no Instagram, compartilhei com o pessoal e a galera animou bastante, que foi a questão do GTA RP. Você já teve alguma ação parecida, alguma situação parecida? Não ação judicial propriamente dita, mas situações parecidas, assim, com esses servidores? Porque os caras ganham muito dinheiro vendendo, espaço lá nas cidades, né. Eu assessoro, eu posso dizer que eu assessoro 3 cidades, 2 de amigos e um por indicação. E é pesado, porque parece só um joguinho, mas eu já peguei alguns casos meio graves dentro do GTA, tipo, até a questão É. de assédio por conta de menores, que não sabia que eram menores. Aí depois você descobre que a pessoa que tá jogando tem 12 anos, e aí o cara tá lá em cima conversando toda hora e tudo mais. E aí tem que banir, tem que prevenir, tem que orientar, tem que ter certeza que aquela pessoa, se é menor, se ela tá dentro de uma idade que pode estar jogando aquilo. Querendo ou não, a dor de cabeça é grande quando vem. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essa questão de TRP é uma das que traz mais público pela forma como eles interagem, mas só que também é aquela que você mais tem que tomar cuidado. Porque o que eu oriento é que, assim, quanto maior o público que você tem, maior vai ser a dor de cabeça se alguma coisa der errado. E piores vão ser as consequências que você vai ter que arcar lá na frente por não ter escutado um advogado ou alguém que estava ali para te orientar na hora que você de fato pediu. Porque eu não chego para a pessoa e falo: oi, tudo bem, deixa eu opinar na sua cidade aqui, deixa eu dar todas as minhas opiniões e falar como não se ferrar. Não. A pessoa me procura falando: tal, o que eu posso fazer para melhorar? Como que pode ser? Como que não pode ser? Posso fazer isso? Aconteceu aquilo. E aí, se você não faz, eu já não tenho culpa, sabe? Eu tô ali para orientar. E tem bastante polêmica. Tem muita polêmica, muita polêmica. Esses servidores de GTRP, cara, eles são sentinelas da Rockstar, né, essa é a grande verdade. A Rockstar, ela meio que admite, meio que permite com que eles existam, e os caras vão existindo e vão fazendo, assim, o jogo ser mais vendido, cada vez mais vendido, né. E porque mais público vai aderindo, então, para eles é uma grande vantagem. E esses caras que têm os servidores de RPs, eles, cara, são empresas. São empresas de fato, como se fossem ali um servidor, uma administradora de um servidor, e os caras ganham dinheiro com isso. Né, teve um que eu estou trabalhando agora, os caras em 2023 faturaram 7 milhões. No comércio de itens, né? É muito dinheiro, cara. E esse caso, por exemplo, que eu estava comentando, né? O pessoal falou assim: ah, como é que você vai assessorar o cara? O que, que você vai fazer? Pô, dá pra você fazer um monte de coisa, cara. Você pode mandar uma notificação extrajudicial e vender a notificação extrajudicial, né? Tem uma série de coisas que dá pra fazer ali. Enfim, mas o pessoal acaba nem sempre entendendo por trás do lado jurídico como é que você vai atuar, né? Igor, me fala uma coisa. Em termos assim de satisfação pessoal, cara, tua advocacia de antes, advocacia no cenário dos games, esportes eletrônicos, o que te traz mais satisfação, propósito de vida? O que você tem a dizer sobre isso? Pra ser bem sincero, quando eu vim para o esporte eletrônico, eu estava bem frustrado, né? Eu atuava como advogado, estava querendo sair da área, tanto que eu abri uma adega. Eu trabalhava na adega e ia meio que me afastando de toda a questão jurídica, dos processos que eu tinha, eu só estava finalizando eles. Depois que eu voltei para o esporte eletrônico, que eu entrei para o esporte eletrônico, eu meio que comecei a ver de uma outra forma. Porque são questões que eu gostava, a questão do público é um público que eu gosto. Então, tipo assim, é meio que falar de igual para igual sobre assuntos que você gosta, resolver problemas de pessoas que, tipo assim, elas têm muito mais afinidade com você. Me trouxe a essa possibilidade de estar fazendo lives também, conhecendo mais pessoas que amam o esporte eletrônico, assim como eu. A própria questão da comunidade, trabalhar com o pessoal da comunidade é muito legal, então meio que foi uma chavinha que virou. Era uma pessoa que estava querendo sair da parte da advocacia, não queria advogar mais, e parou, olhou e falou, não, pera, talvez eu só esteja no lugar errado. Se eu tentar por esse caminho aqui, como que vai ser? E aí depois até as ações que são fora de esporte eletrônico que vieram, eu lidei muito melhor com elas, eu estava muito mais disposto, sabe? Porque, querendo ou não, quem já atuou um tempo na área sabe que às vezes a advocacia é muito frustrante. Tem aqueles famosos casos que a gente fala que a gente olha, você olha no espelho e fala, meu, esse caso tá ganho. E no final você perde aquele caso e fala, meu, como que não deu certo? Como que não foi dessa forma?
Então isso me frustrou um pouco lá atrás e graças a Deus eu consegui reverter isso daí. Que fantástico, que fantástico. A advocacia mudou, né, cara? Ela mudou bastante nos últimos tempos. Não tem o que fazer. Igor, recado final aí pra galera que você quer deixar, assim, pra galera que vai começar mesmo, que tá disposta a dar um primeiro passo nisso. O que você recomenda que eles comecem a fazer? O que eles podem esperar pela frente? Vamos lá. Recomendações finais. Pessoal, se você quer realmente, se você gosta de esporte eletrônico, vai para cima sem medo. Você vai gostar de tudo aquilo. Não sei se vocês vão fechar o curso, eu de coração mesmo recomendo, porque foi isso que mudou para mim. Ali virou a chavinha, o curso ele é muito didático na questão de eu vou ter que reaprender tudo de novo? Não, você só vai aprender literalmente no que encaixa o esporte eletrônico. Então, assim, produza conteúdo. Vai em eventos presenciais se você puder. Ah, mas tem um evento na internet. Comenta lá no evento da internet. Vai lá, faz um comentário, vê quem participou. Se tem alguém de grande relevância, manda uma mensagem para a pessoa: Meu, vi que você estava lá, tal, não sei o quê. Tenta puxar assunto com essas pessoas. A questão maior é: seja cara de pau, produza conteúdo e depois de estudar, com certeza, saber o que você está falando, se posicione. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ao longo desse tempo que eu estou aí com o Hélio, com o pessoal, até hoje eu não vi uma pessoa que fez tudo isso e não conseguiu, para ser bem sincero. Eu vi muitas que pararam no meio do caminho e vi muitas que foram até o final. As que foram até o final, cara, é surreal. Eu já vi gente de dentro do curso criando curso. Eu já vi gente de dentro do curso que eu estava rodando na internet ali do nada uma palestra sobre games e era alguém do curso. Eu já fui uma vez prospectar um cliente e ele falou: não, eu tenho advogado. Aí o doutor estava falando: meu amigo, é do curso, tá com a gente, tal, não sei o quê. Então, eu acho que o segredo é literalmente não parar. Tem vezes que vai dar vontade de desistir. O começo em nenhuma área vai ser fácil. Não adianta você virar e falar: não, agora eu vou para o direito médico porque está em alta, eu vou para o direito não sei o que lá que está em alta. Se você não focar de fato e não voltar sua vida para isso, infelizmente não vai dar certo. É uma questão de doação. Eu vejo muito o Hélio falar, tipo assim, ó, não é fácil, isso eu garanto para vocês. É questão de empenho e constância. E para mim foi assim, eu me empenhei muito. Quem estava comigo na época, quem me acompanhou sabe, eu fui extremamente constante, eu me fiz serviço em todas as oportunidades que eu pude e, felizmente, eu tive sorte. Vamos falar que foi sorte. Depois de eu fazer tudo isso, deu sorte. Então é absurdo. Isso só para fazer um exposed do Hélio. Às vezes, ele tem algumas facilidades, como, por exemplo, eventos que ele já me convidou para ir, acaba abrindo para o pessoal da comunidade. E são eventos que você fala assim: não, talvez a gente veja alguém. E quando a gente chega lá, tem um pessoal absurdo, que você pode sentar com aquela pessoa e conversar. Então, assim, vai um pouco além. As pessoas elas não têm noção de, tipo assim, do que aquela comunidade traz para você. Então, por exemplo, eu já fui em eventos presenciais, encontrei várias pessoas do curso e a gente saiu para fazer um monte de coisa. E aí ia conversar, por exemplo, com um cliente potencial. Aí tinha um colega nosso que era o Israel, que trabalha numa outra área que eu não faço, ele parou do meu lado, tinha uma parte que eu não trabalhava, ele já entrou no meio da conversa e falou: Meu, não, isso daí eu posso te ajudar também, eu trabalho com ele, é do meu escritório. Então é absurdo. Que legal. Que legal. Eu fiz um convite pro pessoal aí, que vai ter uma, um- uma pré-seletiva lá para uma galera que vai para Indonésia, eu acho, e vai ser no Shopping D aqui em São Paulo. Vai ser agora no final do mês. Vai ser presencial, convidei todo mundo aí, tá todo mundo convidado, gente. Quem quiser aparecer lá, apareça. Dá para fazer muito networking, é muito legal. Vai ser dentro de um shopping, é gratuito, então, pô, quem quiser é só cola lá, viu? Deixa eu ver aqui as perguntas que vieram. O Peu falou, ó, Queria muito estar no GTRP. Brasil para ir. Ah, mas não vai faltar oportunidade, Igor. Daqui a pouco, quando você voltar, ou quando você vier visitar, a gente vai arrumar uns eventos aí. Ó, o Peu falou assim: GTRP acredito ser promissor para a atuação dos advogados, ainda mais que agora a Rockstar comprou a 5M. É verdade, Peu, você tem razão, cara. Cada vez mais que a gente vai tendo essas mudanças, sabe, de compra, é, de empresa por empresa, né? Surgem aí vários unicórnios no meio do caminho que as grandes empresas vão adquirindo, vão comprando, né? E, cara, a gente não sabe como vai ser o próximo GTA, né? Não sei o que a Rockstar vai fazer, mas enfim, o mercado
do GTA sempre foi grande, né? Ele nunca vai diminuir. Aí o Leozinho falou aqui, do caso do Fortnite, né, Léo? O caso do Fortnite é o seguinte, cara, o menino lá tinha falado assim, que ele foi acusado de explorar falhas do jogo. Isso pode ser verdade, pode não ser verdade. O que acontece nessas ocasiões, cara? Dá para você, por exemplo, fazer um pedido de produção antecipada de provas nessas ocasiões. Pedir exibição de documentos, pedir para que a publisher, a desenvolvedora, faça exibição dos documentos que provem isso, né? Porque é uma alegação que a empresa faz e que se você for numa ação judicial, eventualmente, você pode até trabalhar com a distribuição dinâmica de ônus da prova, etc. Mas se você antecipar a prova, é muito melhor, porque você já vai direcionar a ação principal, sabe? Então, é interessante isso. E sim, sem dúvida, tem as liminares, né, para liberação de conta, especialmente assim, sei lá, a gente pega muito jogador que muitas vezes está com conta banida na iminência de ir para um torneio, campeonato, e o cara. E assim, as empresas elas vinculam muitas vezes os termos de uso do jogo aos termos do torneio, né? Então eles fazem uma amarração lá. E a gente precisa usar esses instrumentos, né? Tutela de urgência, tutela de evidência. A gente usa isso bastante, sabe? O BRN falou, estou na área trabalhista, estou analisando essa nova área, acabei especialização em direito esportivo. Olha que legal, cara, show de bola. A única diferença de direito esportivo, cara, é que os caras falam muito pouco de direito de esporte eletrônico, da modalidade, né? Direito esportivo, normalmente os caras enveredam lá pro futebol e ficam batendo no futebol e da estrutura esportiva e, cara, é difícil encontrar alguém que que fala assim, só game, só esporte eletrônico, porque são dois mercados, né? Um é game e outro é esporte eletrônico, são mercados diferentes, com modelos de negócio diferentes. Mas que, pô, quando você passa a ter essa vivência, né, te traz uma outra visão. O Andrei falou aqui que é uma... ele respondeu aqui a Grace, né, falou que é quase uma prospecção de clientes. Defunte falou assim, eu me formo esse ano, acho que não dá para começar a trabalhar nessa área, qual é melhor começar para migrar depois? Cara, no começo a gente costuma fazer tudo, né? A gente começa a fazer trabalhista, civil ao consumidor, o que aparece a gente faz. Né? Início de carreira normalmente é assim, até para você se direcionar, depois saber o que você mais gosta, o que você menos gosta, você precisa experimentar um pouco de tudo. É a melhor estratégia. Dr. Vitor Juver fala aqui, estão começando a falar agora nas especializações e ainda assim muito pouco, é isso aí. Show de bola, gente. Acho que é isso, ó. Amanhã a gente tem mais um encontro. Que horas que é amanhã? Deixa eu ver aqui. Amanhã é dia 16, né? Amanhã é legal. Amanhã é uma sessão de perguntas e respostas. A sessão interativa de perguntas e respostas. A gente selecionou já aqui algumas perguntas que foram feitas, gente, que eu vou respondendo aqui amanhã. Vai ser no mesmo horário, tá? Às 20h07, amanhã aqui no mesmo horário. Quem quiser participar, super convidados. A gente vai fazer aqui perguntas e respostas. Já selecionei várias e vou abrir depois uma caixinha lá no Instagram. Se quiserem mandar por aqui, que fica gravado no chat. Podem deixar perguntas aqui que aí a gente vai respondendo e interagindo amanhã. Vai ser bem legal isso, tá? Acho que é isso, Igor. Palavra final aí pra galera. Galera, não desistam, bora para cima. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Podem contar comigo, a gente vai conversando aí. E acho que é isso. Acho que eu já falei até demais aqui. O pessoal já deve estar até cansado. Mas contem comigo aí para vocês precisarem. Muito bom, show de bola, Igor. Obrigado pela participação, viu, cara? E a gente vai se encontrando aí. Galera, quem quiser acompanhar o trabalho do Igor, acompanha, porque vale muito a pena também. Tá bom? A Isabela falou aqui que também ficou super feliz de conhecer o nicho. No início ela tinha certo receio dos julgamentos, e até por de jogar, acontece, Isabela, é muito normal, porque não via como conciliar o hobby na profissão. No começo é meio difícil mesmo, tá? Mas com direcionamento, acompanhando aqui a comunidade, cara, isso é muito legal, tem assim, é muito valioso, sabe? Então acompanhem, porque você vai ver o que as pessoas fazem, onde as pessoas estão ganhando dinheiro, onde as pessoas estão se encaixando. Então viva a comunidade, tá? Porque é isso que vai trazer uma diferença aqui para você na sua atuação. Tem muitas O pessoas lá Leozinho. que vão jogar com a gente, né? Não, e a gente vai ter uma gameplay aí. Quando é que vai ser? Um happy hour que a gente chama, né? Mas vai ser mais pro final do mês, vai ser daqui umas 2 semanas. Depois vejam o calendário aqui, nosso cronograma. A gente vai ter um happy hour aí, a gente se conecta e todo mundo troca ideia e joga depois, e enfim, é legal.
Eu pergunto aqui por que às 20h07 o Leozinho perguntou, a Isabela respondeu aqui, porque o horário quebrado chama atenção, é isso aí, muito bem, porque se você fala 20 horas em ponto, 20 horas é só 20 horas, né? Se você fala 21, 22, 23, chama mais atenção, a galera grava mais, por causa disso. Então tá bom, pessoal, grande abraço, obrigado pela companhia, amanhã às 20h, 7 minutos, a gente vai estar aqui de novo. Grande abraço para todo mundo, gente, valeu, Igor, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, mestre. Tamo junto. Uma ótima semana a Valeu. todos.